Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu peço a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que o nosso conteúdo é bacana e nos ajuda a crescer cada vez mais. Dá essa força pra gente, se inscreva aí no canal, tá bom, galera? Antes de mais nada, também um pedido que eu faço a vocês é para que vocês não se esqueçam de dar um hype nesse vídeo. Para hypar esse vídeo, ou dar um hype nesse vídeo, você puxa o comentário pro lado no teu celular, você vai ter a opção de hypar, é gratuito. Tem um hypar pago também, mas se puder fazer o hype aí, vai ajudar muito a gente a crescer. Galera, estamos chegando muito próximos aí da partida decisiva do Fluminense, diante aí da Internazionale de Milão, pelo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. O jogo será amanhã, né? O Fluminense tem um jogo decisivo. Hoje vai ao ar um vídeo nosso aí, o Resenha Tática. Então, fiquem ligados aí na nossa programação. E esse jogo já está dando muito o que falar, né? Muita coisa sendo falada sobre esse jogo, inclusive a imprensa internacional está falando muito sobre esse jogo aí. E o Correio dello Sport, né, lá da Itália, soltou uma matéria que para muitos está sendo vista como uma matéria meio que desqualificando o Fluminense e o Renato Gaúcho. Vamos colocar para vocês na tela aí, ó. Aí a matéria principal do Correio dello Sport, o Renato está na capa, matéria de hoje, né, de dia 29 de junho, como está aqui, ó, 29 de junho, em Milão, tá? Matéria de hoje, falando o seguinte: Renato coach, né, que vai enfrentar a Inter de Milão, né, tá no seu quarto mundial, um ex-playboy com passado em Roma. Tá dizendo aqui que ele jogou no Roma realmente, ele é visto lá como um jogador fracassado, um jogador medíocre, alguma coisa assim. Sendo que o Renato não é medíocre, ele foi um ótimo jogador aqui no Brasil, foi um grande jogador aqui no futebol brasileiro, mas para eles lá parece que só existe futebol italiano, né? E aí a matéria vai falando aqui mais sobre o Renato aqui, ó, e traz o seguinte, eu vou traduzir para vocês que eu não consigo botar o tradutor oficial aqui, eu não estou conseguindo fazer a tradução oficial, mas eu já li a matéria, não falo italiano, tá, galera? Mas eu já li a matéria e eu consegui traduzir lá no texto, no tradutor. Eu consegui levar ela para o tradutor, embora aqui o tradutor não está disponível. A matéria fala o seguinte, ó: o Fluminense é uma caixinha de histórias para serem contadas uma de cada vez, tiradas com cuidado de quem folheia fotos empoeiradas de uma vida antiga. Tem um grandalhão de 44 anos que venceu o Mundial de 17, ele está falando do Fábio, ao lado de Ronaldinho em 97. Ele não conhece a história do Fábio, né? Ele, como se o Fábio a importância do Fábio foi só isso daí, né? Tem um zagueiro que deu 2 cruzados na tuberculose, que é o Thiago Silva, e depois conquistou o mundo. Tem um treinador de cabelo grisalho que nos anos 1980 andava pela Itália de carrões de luxo e chegava bêbado nos treinos. Tem um meio habilidoso que quase foi para o Milan de Berlusconi em um verão de ilusões. Os fios que tecem o time que enfrentará a Inter nas oitavas são apertados e coloridos. Falando da camisa do Fluminense. Tem um ouro do Brasil e algumas listas tricolores ligadas à Itália. Também não é ligado à Itália, é um erro isso aqui. A camisa do Fluminense tem ligação com o futebol inglês. O Oscar Cox, fundador do Fluminense, ele era inglês e brasileiro. Então, assim, não estudaram a história do Fluminense como, por exemplo, o Borussia estudou. O que os sites alemães falaram do Fluminense foi muito mais enriquecedor e com muito mais conhecimento do que eles estão falando aí no Gazeta dello Sport. Muito mais preocupado com zoar aqui o Renato ou desmerecer do que qualquer outra coisa. Aí vai falando que o Fluminense tem como rival aqui o Flamengo, o Vasco, né? Dizendo que o Renato também treinou o Flamengo e Vasco, na verdade, e também o Grêmio no Campeonato Gaúcho. E aí vem falando aqui um pouco mais sobre isso aqui, ó. Tá falando aqui do Grêmio, tá? Um pouco mais disso daqui. Enfim, é isso. E aí ele fala que ele era um cara legal, né? Algumas falas aqui de alguns ex-treinadores dele, dizendo que ele era um cara legal, às vezes era muito educado, mas não quero criar inimizade. Tá falando aqui. Aí o outro, o Vicenzo, que era capitão lá, o Gianni e o Massaro falando também dele, dizendo que tem muito respeito por Renato, agora é treinador, está fazendo grandes coisas, enfim. A matéria fala sobre isso daí, mas basicamente é um deboche aqui com o Renato Gaúcho. Muitos brasileiros, muitas pessoas aqui estão levando pelo lado
de que o Gazeta dello Sport está desmerecendo o Fluminense, zoando o Renato, zoando o Fluminense. Assim, eu não vi zoação na matéria com o Fluminense. Eu vi, sim, zoação com o Renato. E realmente a passagem do Renato pela Roma foi uma passagem melancólica. O Renato não fez um bom trabalho na Roma como jogador. Realmente era um cara playboy que vivia na noite, curtia, que ele sempre foi assim, até aqui no Brasil ele era assim. Só que lá esse tipo de coisa não cai bem, nunca caiu bem. Desde os anos 90 isso nunca caiu bem na Itália, esse tipo de coisa. Talvez na Inglaterra ele até fosse visto como legal, porque na Inglaterra teve vários jogadores ingleses que tinham essas condutas, mas na Itália essas condutas não eram bem-vindas, não eram bem vistas também na Itália. Então a matéria zoa muito o Renato e mostra pouco conhecimento do Fluminense. Se tem uma crítica a fazer a matéria do Correio do Esporte, é que não mostra nenhum conhecimento sobre a história do Fluminense. Fala coisas muito rasas e resume muito o Fluminense a Renato, Thiago Silva e até mesmo o Ganso, que nem titular do Fluminense é. Então, assim, uma coisa meio bizarra, né? Trata, por exemplo, quando eles falam do Ganso, eu até concordo, porque eles dizem que o Ganso foi uma ilusão, né? Uma ilusão que o Milan teve e que pensou em contratar ele. Realmente, o Ganso foi ilusão até no futebol brasileiro. Sei que muita gente fica chateada quando eu falo isso, mas é verdade. A expectativa que se tinha do Ganso e o que o Ganso virou são completamente diferentes. Então, assim, nesse ponto aí eu não acho que estão errados. Né? Poderiam ter destacado mais o Thiago, dizer que ele ganhou o mundo só e acabou. Thiago foi capitão do Milan, pô. Uma escola, o Milan, né, adversário da Inter, maior adversário da Inter, foi capitão do Paris Saint-Germain, foi capitão do Chelsea, gol o título mais importante da história do Chelsea. Enfim, e sobre o Fluminense ainda errou também, dizendo que foi inspirado na Itália, as cores do Fluminense tem nada a ver com Itália, foi inspirada o grenar nas cores da Inglaterra, não tem nada a ver, né? Acho que é o manto da rainha, uma coisa assim, não tem nada a ver com o futebol italiano, enfim. Dito isso, galera, vamos lá falar agora aqui um pouquinho mais sobre o Fluminense de amanhã, que vai jogar amanhã. E aí a gente tem uma boa notícia, né? Thiago Silva está recuperado e vai jogar a partida contra a Inter de Milão. Já está certo que Thiago vai a campo contra a Internazionale de Milão. Então isso já está certo. Thiago fez os treinamentos de ontem, fez treinamento hoje no campo do CT e lá da Carolina do Sul e vai para o jogo. Imagens da Flu TV. A gente não vai colocar aqui porque é só vocês entrarem no site da Flu TV. Imagem da Flu TV mostra Thiago treinando pesado e liberado para esse jogo contra a Inter de Milão, importantíssimo. Outro jogador que também está liberado e deverá ser relacionado, e essa é a notícia mais surpreendente e melhor de todas, é que Soteldo, isso mesmo, Soteldo está liberado e será relacionado para a partida, estará no banco no jogo contra a Internazionale de Milão. O Filé, quando ele fala que vai fazer, ele faz, né? Falaram que ele ia voltar nas oitavas, ele tá voltando nas oitavas. A gente só não sabe em que condições, né? Torcemos para que ele realmente esteja recuperado a ponto de entrar em campo. A informação que a gente tinha tido anteriormente é que para as quartas de finais ele estaria à disposição, mas estará à disposição já para as oitavas. Inclusive tem imagens também lá na Flu TV do treino de ontem também, do treino de hoje, que o jogador está treinando, né? Está treinando com os seus companheiros, então, 2 treinos de ontem e anteontem, desculpa, ele está treinando com os companheiros e vai estar à disposição. Então, mais uma notícia muito boa, Thiago e Soteldo à disposição. Só que, galera, o Renato tem uma dúvida, tá? Uma dúvida, e isso daí é uma informação trazida pelo Vitor Lessa, que eu quero aqui dar o crédito ao Vitor Lessa. O Renato tem uma dúvida para o ataque. Segundo o Lessa, o Renato tem uma dúvida entre o Germancano e o Everaldo, tá? Então, essa dúvida persiste. O Renato não definiu ainda, de repente ele já até tem na cabeça quem vai jogar, mas pode tanto o Cano quanto o Everaldo entrar como atacante nesse jogo contra a Internazionale de Milão. Então, é uma possibilidade de qualquer um dos dois entrar, não tá. Ninguém sabe ainda quem vai jogar. Essa informação trazida pelo Vitor Lessa. Eu quero saber a opinião de vocês que estão aqui no chat. Não tem. E vamos fazer o seguinte: a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: não adianta vir com papo de Serna de falso 9, porque isso não vai acontecer, tá? Todas as informações que a gente tem, informações trazidas por quem tá lá, os setoristas, é que a dúvida dele é entre Cano e Everaldo. E vocês que estão aí no chat, quem vocês prefeririam para essa partida decisiva contra a Inter de Milão? Vocês iriam de Cano ou Everaldo se tivesse só essas duas opções? Quero saber a opinião de vocês aí.
A minha você já sabe, eu iria de Everaldo, né? Eu iria de Everaldo, mas eu quero saber a opinião de vocês aí do chat. Quem vocês acham que deveria jogar essa partida contra a Internacional? Fica de olho, que a gente vai fazer um vídeo aí importante com análise da Internacional para esse jogo decisivo do Fluminense. Valeu, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu.